Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Neste momento, a palavra de Deus quer continuar falando ao nosso coração. Temos feito um caminho e a sua palavra, Senhor, tem nos direcionado. Eu quero nesta manhã, novamente, nesta tarde, nesta noite, neste dia, durante todo este dia, ter a tua palavra em meu coração, levá-la para toda a minha vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos escutar o que a palavra de Deus diz para nós. Ele que é Deus, não dos mortos, mas dos vivos. Sábado, trecho para o diário. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 20, versículo 27 ao 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As outras leituras são: primeira leitura, Apocalipse, capítulo 11, versículo do 4 ao 12. Salmo 143, versículo 1, 2, 9 ao 10 e resposta 1a. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Esta palavra do Evangelho de hoje nos faz abrir os olhos para esta verdade. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Nós que estamos aqui, reunidos em torno da palavra de Deus, peçamos juntos a Deus a graça de compreendermos esta afirmação de Jesus. O Evangelho afirma que alguns saduceus, ou seja, os saduceus, diferentemente dos fariseus, eles negam a ressurreição. Ou seja, para eles não havia ressurreição. O povo de Israel era composto por algumas tribos, 12 tribos. Dentre essas tribos, no desenvolver do tempo, conforme o povo foi se estruturando, eles foram tomando partidos. Uns partidos dos fariseus, outros dos saduceus, os zelotes. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. E eles interpelaram Jesus, afirmando que Moisés deixou escrito um mandamento que consistia em que uma mulher, ao ficar viúva, o seu marido, tendo irmãos, era obrigado aos irmãos do seu esposo desposá-la, para dar uma posteridade a ela e ao nome do falecido marido. Ou seja, ele questiona Jesus, esse saduceu, nesse aspecto. Uma mulher
que teve 7 maridos, que eram 7 irmãos, todos morreram sucessivamente. Eles perguntam, na ressurreição dos mortos, de quem ela vai ser esposa? Pensavam assim terem apanhado Jesus, né, em contradição. Mas Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, diz para eles, vós errais não conhecendo as Escrituras. Pois Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Ele que disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ou seja, ele estava afirmando então que Abraão está vivo, Isaque está vivo, Jacó está vivo. Isso quer dizer o que para nós? Todos os nossos entes queridos estão vivos em Deus, de acordo com a sua fé. Ou seja, para nós cristãos não existe a morte, existe uma passagem. Pois Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Esse é um aspecto. E um segundo aspecto, que diz respeito também à nossa fé, porque pedimos a intercessão dos santos, Jesus afirma para este saduceu, ora, Deus que é Deus de Isaque, Deus de Jacó, e é o Deus de Abraão, ele é Deus dos vivos. Vocês erram não conhecendo as Escrituras, porque no céu nem se casam e nem se dão em casamento, mas todos serão como os anjos do céu. Ora, se Abraão está no céu, como Jesus afirma, porque está vivo, Isaque, igualmente Jacó, todos os santos e santas de Deus, o próprio Senhor já nos diz como eles vivem, né? Eles vivem como os anjos. E qual é a função de um anjo? Um mensageiro. Nós vimos também o seu serviço na intercessão do povo de Deus, como fez São Miguel Arcanjo, como fez São Rafael com Tobias e Sara, como fez São Gabriel ao anunciar o nascimento de Jesus a Maria, o nascimento de João Batista a Zacarias. Muitos fatos relatam a intervenção dos anjos. E se os homens e mulheres santas são como os anjos do céu, eles estão nesse momento exatamente orando por nós, servindo a Deus de todo o coração, de toda a alma, para toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, aqui está para nós uma revelação. Na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, mas viverão eternamente como os anjos de Deus. Jesus ele mesmo afirma, não no futuro, mas de uma forma presente, nós lemos o texto literalmente, mas os que forem julgados dignos, no versículo 35, da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Jesus está afirmando, porque Jesus está tendo como base e referência aquilo que ele mesmo afirmou. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E Moisés também deu a indicar isso, que os mortos ressuscitam, né? Pois ele indicou na passagem da sarça, quando ele mesmo chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Meu irmão, minha irmã, Deus está vivo e todos os que creem em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Coloca a tua esperança no Senhor e Ele pode ressuscitar tudo o que morreu na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, vamos pedir a bênção do Senhor nosso Deus pela intercessão de Maria. Levante-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.